A paz do Senhor, amada igreja. Que a graça, a paz e a misericórdia do Senhor seja sobre a tua vida. Amém? Diga para o seu irmão que está do seu lado, neste lugar, escolhe uma pessoa aí que está do seu lado e diga para ele: neste lugar, a palavra do Senhor trará sobre as nossas vidas a bondade e a misericórdia. Aprenda com elas, em nome de Jesus. Amém? Ainda em pé. Por favor, feche os teus olhos, ó Espírito Santo de Deus. Se tudo ficar em palavras, meras palavras serão. Mas se o Senhor regar estas palavras com o óleo do teu Espírito, então, ó Pai, esta palavra terá capacidade, poder de produzir frutos, e frutos que glorifiquem o teu santo nome. Pai, eu te agradeço pela oportunidade, eu te agradeço pelo chamado, eu te agradeço, meu Deus, pela palavra revelada. Glorifica teu Filho aqui em nosso meio, Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, querido, pode se assentar, em nome de Jesus. Você está com a tua Bíblia? Está ou não? Amém. Antes de entrar na palavra, eu quero dar boas-vindas a você que por mais uma noite está aqui na presença do Senhor, está na casa do Senhor, e que veio ouvir a palavra do Senhor e não ser apenas um ouvinte, mas um praticante da palavra do Senhor. É verdade ou não é? É ou não? Vocês estão aí ou não? Amém. Então olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: não seja apenas ouvinte, mas também pratique a palavra do Senhor. Então você é muito bem-vindo aqui em nosso meio, viu? Se você está nos visitando, você é tremendamente bem-vindo aqui nesse lugar. E saiba que nós não denominamos o tema desta igreja, se assim você quiser entender, como a igreja da família sagrada, inutilmente. Mas nós determinamos assim a igreja da família sagrada, porque é a igreja que recebe de braços abertos e fecha os braços para você não sair mais, viu? Então, se você é visitante nesse lugar, tenha consciência disso. Você é muito bem-vindo nesse lugar. Dentre os distintos irmãos que estão nesse lugar, eu quero fazer a menção de um amigo de distância. Digo colega, mas um colega muito legal. É o meu amigo Basílio, Otavinho Basílio. Quem não conhece o Basílio é um cara legal. O Basílio é um cara descolado. O Basílio é um cara que usa Crocs para vir na igreja. É um cara super gente boa. Eu estou falando do Basílio, genro da irmã Ruth e do pastor Jairão, que estão aqui, ele e sua esposa. Dá só um sinalzinho com a mão assim. Deus abençoe a vida de vocês, eu amo demais vocês, viu? Estou falando essa brincadeira com o Otávio porque eu vi o Crocs no pé dele, e a minha esposa fala assim: de casa você não sai de Crocs, e quem tem Crocs sabe que é o sapato mais confortável que tem. É ou não é, Otávio? Ah, para com isso, você não sabe de nada se você não usa um Crocs na sua casa. Abra sua Bíblia no livro de São Lucas. São Lucas, coloca aí: restaurou o meu sonho, é o tema da palavra que eu estarei ministrando aos nossos corações, que eu fui ministrado pelo Espírito Santo, e esta palavra terá poder de mudar algumas coisas na sua vida, eu tenho certeza absoluta disso. Por quê? Porque o Senhor mudou aqui no meu coração, e a palavra é capaz de mudar também a sua vida. São Lucas capítulo 22, Lucas foi um médico, e Lucas não foi um dos discípulos. Lucas foi alguém que acompanhou a vida de Cristo e que soube dos relatos e escreveu o livro de Lucas e o livro de Atos, encomendado a seu amigo chamado Teófilo. E as instruções que Lucas faz são palavras diferentes, são colocações diferentes de Mateus, Marcos e João, mas Lucas faz uma observação à distância a respeito da vida de Cristo, do Evangelho de Cristo Jesus.
E eu escolhi Lucas porque Lucas fala de uma palavra que os outros evangelhos não falaram, ou falaram de uma maneira diferente. E no verso 50 nós temos o texto. Quem não tem Bíblia, acompanhe conosco no telão. Lucas capítulo 22, verso 50. E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Verso 51. Cadê? E respondendo Jesus, disse: deixai-os, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Querido, eu quero te dizer em nome de Jesus, que ainda que estejam fazendo de tudo para acabar com os teus sonhos, ainda que alguém se levante contra a sua vida, algo que se levanta contra a sua saúde, contra o teu casamento, contra os teus filhos, ainda que você já tenha desistido de lutar pelos seus sonhos, porque foram roubados, foram arrancados de você, saiba de uma coisa, que o restaurador de sonhos está neste lugar. O restaurador de sonhos vai te curar, o restaurador de sonhos vai restaurar, ele vai devolver aquilo que lhe tiraram, vai restaurar os teus sonhos. Se você crê, diga amém. Eu estou falando de Jesus. Se quiser abaixar um pouquinho o retorno, careca, abaixa para mim, ou essas pretas aqui, ó, não sei. Hoje nós vamos fazer uma breve história, mas uma história assim muito simples, muito singela. Eu não tive a oportunidade e a graça de ter ido para Israel, como meu pai foi. Por quantas vezes, pai? 2 vezes foi a Israel. Por que eu gostaria de ir para Israel? Para conhecer os lugares, e eu tenho a impressão de que quando você está no lugar em que a Bíblia relata determinado acontecido, você vê aquilo com maior realidade. A realidade é um pouco mais forte, aquilo se torna real na tua vida. Puxa, nós vimos isso aqui acontecer, nós estivemos por esse lugar, nós passamos aqui e a palavra do Senhor conta isso. Então eu tenho a total certeza de que se eu tivesse em Israel, e se um dia o Senhor me der a graça de estar em Israel, eu vou estar vivendo de perto o que a palavra fala. Nós cantamos a canção Divino Companheiro, e para quem se atentou ou para quem não atentou, ao fundo da letra era exatamente o caminho de Emaús por onde Jesus andou com aqueles 2 homens e dialogou com eles. Aquela foto era o caminho de Emaús por onde Jesus havia passado. E hoje nós vamos fazer uma breve viagem histórica, e no final dela nós vamos encontrar o restaurador de sonhos e aprender o que é capaz a bondade e a misericórdia do Senhor. Você quer vir comigo nessa viagem? Amém ou não? Glória a Deus por isso. Nós vamos aprender sobre um jovem chamado Malco. Muitas pessoas entendem esse texto da Bíblia como que Pedro, que foi o autor ou o homem que carregou a espada para cortar a orelha, entende Malco como um soldado, mas Malco nunca foi soldado. Malco era servo, olha o texto, capítulo 22, verso 50, servo do sumo sacerdote. Talvez essa palavra servo fosse até filho do sumo sacerdote. Qual sacerdote está fazendo menção? Na época de Jesus tinha 2 sacerdotes da linhagem de Levi. Flávio Joséfo conta bem a história dos hebreus e conta a história que Anás e Caifás eram os 2 sacerdotes. Anás já aposentado do cargo, já tinha aberto mão do cargo de sumo sacerdote. Ele era sacerdote e sumo sacerdote por honra, reconhecido do povo, mas o sacerdote que estava em exercício, o sumo sacerdote que estava em exercício, era um homem chamado Caifás.
Um homem corrupto, um homem de uma índole questionável, um homem que fazia negócio com bois, que roubava e que tinha uma história um pouco negra, mas ainda assim, pela sua linhagem e pelo cargo que ele ocupava, ele era reconhecido, até por Jesus, até pelos discípulos, como sumo sacerdote. E o que Jesus fazia habitualmente, semanalmente, quando Jesus começou a exercer o seu ministério? Dos 30 aos 33 anos de idade, Jesus esteve sempre na sinagoga ensinando como outros mestres ensinavam. Jesus estava todos os sábados praticamente na sinagoga, ouvindo, aprendendo e ensinando a palavra. Malco, esse que teve a orelha cortada, era servo, talvez filho de Caifás. Não era um soldado, porque soldado romano na época usava o elmo, o capacete. E o capacete do soldado romano dava proteção na orelha, exatamente para que ele não sequer corresse o risco de abandonar a guerra, abandonar o seu ato de lutar por causa de uma orelha machucada. Mas o sumo sacerdote, ele não tinha um capacete. O sumo sacerdote, ele era o servo do sumo sacerdote, ele não tinha capacete. Eu acredito que na história, no decorrer da história de Jesus ali, em Jerusalém e em tantos outros lugares, esse sumo sacerdote, esse sacerdote, junto com o sumo sacerdote, sempre olhavam, sempre estavam de perto para ver o que Jesus fazia, como Jesus ensinava, e sempre eles escutaram que Jesus era o Verbo que se fez carne, o Deus vivo que habitou entre os homens, que morreria e que ressuscitaria ao terceiro dia para a remissão dos pecados. Acredito eu que esse sacerdote tenha escutado de longe várias mensagens que Jesus trazia ao povo. Acredito eu que esse sacerdote, esse servo do sacerdote, esse jovem que estava cursando o curso de sacerdote, se preparando para um dia ser sacerdote, acredito eu que este homem analisava e via os milagres acontecerem quando Jesus orava, quando Jesus pedia, quando Jesus estendia suas mãos. Esse homem, pela história que vem de Moisés, do Levítico até os dias de Jesus, fala como era o chamado, o sacerdócio. Em todas as vezes, o sacerdócio era exercido pela hereditariedade. Presta atenção, queridos. O pai ensinava o filho. Os filhos de Arão se tornaram sacerdotes após Arão. Então era assim, era uma linhagem, não era um qualquer. É por isso que eu acredito que a palavra fala servo, servo tem vários nomes, até diácono a Bíblia fala com referência a servo. A tradução para o grego dá como filho, como diácono, como empregado. E eu acredito que nessa situação, o servo de Caifás era exatamente o seu filho. O seu filho que almejava um dia ocupar o cargo do pai. Por quê? Qual a importância de ser sacerdote naqueles dias? Por que não era um soldado? Deixa eu referenciar a respeito disso. Por que não era um soldado e sim o servo do sumo sacerdote? Porque este homem que teve a orelha cortada não estava possuindo uma espada ou um armamento de guerra. Ele era da linhagem do sacerdócio. O negócio dele era um só: oferecer sacrifício diante do altar do Senhor, ouvir a voz do Senhor e transmitir a voz do Senhor ao povo. Esse era o papel do sacerdócio. Ser sumo sacerdote, ser sacerdote era entrar no lugar santíssimo,
era estar a serviço de oferecer sacrifício a Deus para a remissão, para perdão do pecado do povo. Em Levítico capítulo 21, fala que o sacerdote, ele tinha que ser de aparência perfeita, ele não podia ter algum membro do seu corpo com defeito, ele não podia ter pés e mãos quebrados, ele não podia ter um nariz quebrado ou achatado, ele não deveria ser cabeçudo, ele não podia ter uma má formação. Essa era a lei de Moisés, foi isso que Deus colocou para Moisés. Moisés, diga a Arão que os sacerdotes têm que seguir esse padrão. Outra coisa, o sonho deste jovem era ser sacerdote. E para ser sacerdote na lei de Moisés, na linhagem de Arão, significava que se ele não tivesse um membro do corpo, ele não poderia servir, prestar sacrifício. Ele poderia estar à volta do altar, ele poderia estar à volta do serviço, mas ele não poderia fazer. E o sonho deste homem era exatamente ser sacerdote. De repente, algo acontece na vida desse homem, que muda toda a história. O texto de Lucas fala que um dos discípulos, mais especificamente um dos três, João, Pedro e Tiago, eram os mais íntimos. Nesse caso, eram os que estavam mais perto de Jesus. Um deles lhe cortou a orelha. O sonho desse jovem rapaz cai ao chão. O sonho de ser sacerdote cai por terra. Eu quero fazer você pensar primeiro, para que depois o Espírito Santo consiga fazer uma boa obra dentro da tua vida, e que você entenda, pelo amor de Deus, que bondade e misericórdia, que Davi fala no Salmo 23, está relacionado a quem tem o Senhor como pastor. Repita comigo: o Senhor como pastor. É o último versículo do Salmo 23. Davi diz: certo, é certo que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e eu terei prazer de habitar na casa do Senhor por longos dias. Mas ele fala que o Senhor é o meu pastor. Quando uma ovelha considera este homem como seu pastor, ela lhe obedece. Ela tem pastos verdejantes, ela tem águas tranquilas, e ela está certa de que a bondade e a misericórdia do Senhor lhe segue por todos os dias da sua vida. Vamos ir ao local, vamos viajar ao local onde tudo isso aconteceu. Eles estavam no jardim do Getsêmani, perto do Monte das Oliveiras. Diz alguns que estava ali na parte baixa do Monte das Oliveiras. Jesus chama à parte Pedro, Tiago e João. Além de discípulos, esses três eram os amigos de Jesus. Esses três eram os mais íntimos. Eram aqueles que Jesus trocava uma ideia mais próxima. Era aquele que Jesus, um deles, João, na mesa da ceia, chegou a encostar no peito de Jesus. Levando em conta, querido, tem muita gente que às vezes escuta a palavra Jesus, mestre, Senhor, mas esquece que Jesus era até mais novo que eu quando em exercício do seu ministério. Apenas 30 até os 33 anos de idade. Então um cara novo. Jesus, mestre e Senhor, porque ele era conhecedor da palavra, e porque a manifestação da sua vida dava autoridade sobre o mundo e sobre o mundo espiritual, sobre o mundo natural e sobre o mundo espiritual. Aí todo mundo considerava e tinha ele como Senhor.
Tanto que ele reúne os discípulos e fala assim: eles estão falando isso a respeito de mim. E para vocês, quem eu sou? O que dizem que eu sou? Para vocês, quem eu sou? Aí Pedro fala: ah, Senhor, só tu tens palavra de vida eterna. Tu és o Filho do Deus vivo. Tu és aquele em que há de salvar todo mundo. Então Jesus tinha Pedro, Tiago e João como amigos mais próximos, amigos mais íntimos. Eles estavam num lugar chamado Getsêmani, que no grego significa prensa de azeite. Olha como Jesus era estrategista, um jovem tremendamente estrategista. Ele pega seus 3 amigos e fala assim: amigos, vamos orar, porque nós precisamos prensar as nossas vidas em oração ao ponto de sair azeite, de sair óleo. Nós precisamos estar em plena comunhão com Deus ao ponto que da nossa vida saia óleo, unção, Espírito Santo, poder, autoridade. Era isso que Jesus tinha proposto para os seus amigos. O local não foi escolhido aleatoriamente. Ele falou: vamos para o Getsêmani, lugar que significa prensa do azeite, lugar onde tem o azeite, onde tem o óleo, onde tem a restauração, onde tem o poder, onde tem a autoridade. Ele chama para quê? Para orar. Outra cena desse local é que era frio. Uma vez eu ministrei a respeito desse local, que foi exatamente aonde Jesus, comovido pela oração, impelido pela súplica, pelo clamor, pela angústia, pelo sofrimento, pela solidão, chegou a suar, em plena noite fria, suou gotas de sangue. Tamanha era a sua agonia. Então era um lugar frio. Outra coisa que o Getsêmani era, perto do Monte das Oliveiras, era que era um lugar escuro, afastado da cidade. Hoje, perto desse local, é uma espécie de cemitério. Olha a cena. Nós falamos do local, agora vamos falar da cena. O motivo deles estarem lá não era um outro a não ser a oração. Vamos buscar ao Pai. Jesus precisava que os seus amigos lhe dessem apoio. Quando Jesus chama os seus amigos, vamos orar, significa: escuta, eu estou passando por um problema, eu estou passando por uma situação, eu vou entrar numa fase agora em que eu preciso de oração, mas a oração que Jesus precisava não era da oração da intercessão, mas da concordância. Ele queria ouvir dos seus amigos simplesmente a palavra amém. Tanto que ele fala para os amigos: amigos, eu vou orar, fiquem aqui que eu vou um pouquinho mais adiante, eu preciso ter uma parte com o Pai, mas me ajudem a orar. E ele deposita ali o seu sonho, ele deposita ali a sua busca, a sua intensidade nas mãos dos seus amigos íntimos. E talvez isso tenha acontecido com você. Você tem um sonho na tua vida que você pede para o seu irmão: irmão, me ajuda a orar, irmão, jejua comigo, irmão, busca a Deus comigo, olha, eu preciso de cura, eu preciso de salvação na minha família, tem um que está enfermo, vai morrer, me ajuda, amigo. E quando você olha para o seu amigo está no WhatsApp, seu amigo está no Facebook, seu amigo está em outras coisas, menos ajudando você a orar. E eu, não para me gabar não, queridos, muito pelo contrário, eu estou sofrendo com esse negócio. Desde que eu expus na igreja o número do meu celular com o WhatsApp, e como se não bastasse nos telões da igreja, para que toda a igreja conhecesse, não para que conversasse com o pastor Júnior, mas que conversasse com a igreja, porque se quiser dar um recado para o apóstolo, pelo WhatsApp eu transmito. Mas desde que eu fiz isso, e como se não bastasse, coloquei na televisão: entre em contato conosco. Eu comecei a entender de verdade o significado, um pouco do significado compaixão. Todo dia alguém entra nesse WhatsApp: pastor, pelo amor de Deus, ora pela minha família. Pastor, meu casamento vai acabar. Pastor, meus filhos não me consideram em casa. Eu não sei o que eu faço, desespero. E aí a gente entra em oração, aí a gente entra em súplica. Todas as terças-feiras eu coloco o meu celular lá na taça da oração: Senhor,
ouve, Senhor, a súplica, o gemido, o clamor desse que está aqui representado nesse aparelho de celular. E para a glória de Deus, o Senhor tem escutado a nossa oração, o Senhor tem escutado o nosso clamor, e são muitos milagres que têm acontecido. Qualquer dia eu pego para contar alguns do que o Senhor tem feito. O Senhor tem feito e está fazendo uma obra linda na vida de 2 recém-nascidas, nasceram de 7 ou 8 meses, se eu não me engano, são aqui da igreja, e o Senhor tem feito milagre toda semana na vida dessas crianças. Elas estão no hospital pedindo ali socorro, estão em tratamento intensivo, e pela oração nós temos alcançado o favor de Deus. Era só o que Jesus pedia dos seus amigos: me ajudem em oração. Bondade, misericórdia, é o que Jesus pede dos discípulos, é o que talvez nós pedimos de nossos amigos. Amigo, me ajuda a orar. Meu irmão, você que é mais do que amigo, é irmão, me ajuda a orar, me ajuda a buscar por esse favor. Tem misericórdia, amigo, me ajuda. Eu vou ali um pouquinho mais com o Senhor, eu vou ali orar um pouquinho mais com Deus. Vocês ficam aqui orando por mim, a hora que Jesus volta eles estão dormindo, eles estão cochilando. Acorda eles, me ajudem a orar, me ajudem a orar, clamem ao Pai comigo, para que passe esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a vontade dele. Era isso que Jesus estava ensinando aos discípulos. Jesus sai mais uma vez, ora de novo, volta e fala com Pedro: Pedro, você está dormindo de novo? Pedro, vigia, ora, Satanás vai te tentar de perto, Pedro. Satanás quer te derrubar, Pedro. Ora, Pedro, você precisa de orar, Pedro. Você precisa ter comunhão com o Pai, Pedro. E foi exatamente esse Pedro dorminhoco, esse Pedro que tão maldosamente, com o coração dominado pelo mal, pela força das trevas, arranca sua espada e decepa a orelha de um sacerdote, de um estudante, de um principiante ao ministério sacerdotal. Seus amigos, os discípulos, tinham bolsa, que significava suprimento, tinha um alforge. O alforge naquele tempo dava o direito ao discípulo, ao sacerdote, de por onde ele for, pedir dinheiro para o sustento do ministério. Foi por isso que Jesus falou: agora vocês podem carregar o alforge. Outra coisa que os discípulos carregavam era espada. Quantas? 2 espadas. Por que discípulo de Jesus carregava espada? Eu fiquei questionando isso. Meu Deus, por que discípulo tem que carregar espada? Não é anunciador da palavra? Era exatamente para mostrar. Escuta, isso aqui é olho por olho, dente por dente. Isso aqui é lei. Mas você está vendo que essa espada tem 2 lados? Está vendo que essa espada corta de um lado e corta do outro? Esse lado aqui é a lei, esse lado aqui é condenação, mas tem um lado que chama graça, chama Jesus, chama perdão dos pecados, chama remissão, salvação, batismo. Era isso que Jesus queria que eles entendessem quando carregassem essa espada, que eles usassem essa espada para falarem: olha, existe uma lei condenatória, existe uma cédula que é contra as nossas vidas, mas também existe a salvação, o ministério da graça em Cristo Jesus. E isso, infelizmente, Pedro não conseguiu entender. Essas 2 espadas representavam o Velho Testamento, o peso da lei, o Novo Testamento, o ministério de Cristo, a dispensação da graça de Deus. Aí, o ato em si. Uma grande multidão acompanha com espadas e pedaços de pau. Jesus olha para eles e fala: o que vocês querem? Eu não estou todos os dias com vocês? Eu não estou todos os dias na sinagoga ensinando? Por que vocês vêm contra mim com pau e espada? Sou eu algum bandido? Judas se aproxima, lhe dá um beijo, o beijo da traição. Sabe o valor que Judas recebeu por trair Jesus? Lembra do vaso de alabastro que tinha um perfume caríssimo? Vocês lembram dessa história?
Diz a história que o que Judas recebeu era 10% do que valia esse vaso. Ou seja, o que ele havia cobiçado, vende isso aqui, que desperdício, dá aos pobres. Ele é pago, está cego pela ganância, pelo mal, por Satanás, e traz Jesus por 10% do valor daquele vaso. Pedro, o que foi alertado a orar e buscar para que não caia em tentação, puxa a espada e decepa a orelha de Malco. Faz cair por terra o sonho desse jovem. Qual a intenção de Pedro? Era matar esse sacerdote? A intenção de Pedro era destruir a vida desse sacerdote? Destruir o corpo físico dele? Não. Pedro estava acostumado em ver cenas de guerra, em cenas de violência. Pedro bem sabia que se ele pegasse aquela espada e desse nas costas, desse pela frente, pelo peito, desse no pescoço, decepasse o pescoço, ele mataria aquele servo do sumo sacerdote. Mas o que Pedro quis fazer, e o que Satanás quer fazer comigo e com você, é cortar a orelha, que significa o nosso sonho, a busca do nosso projeto, a busca da nossa esperança em Deus. Sabe por que Pedro corta a orelha direita? E a Bíblia é clara em dizer que ele corta a orelha direita, porque na lei, em Levíticos, fala que o sacerdote recebia a unção na orelha direita, a unção com óleo e com o sangue na orelha direita. Sabe o que isso significava? Que o sacerdote agora estava sendo capacitado com ouvidos que escutariam a voz divina. Olha o que Pedro faz com esse homem, propositalmente, cheio de maldade, cheio de rancor, cheio de violência. Ele decepa aquela orelha e fala: acabou teu projeto de vida, acabou o teu sonho de ser sacerdote. A partir de agora o óleo não vai ser mais derramado, você não recebe mais unção na tua orelha. Esquece, sacerdote já era, esse você não é. Você já escutou isso do diabo? Feliz você não é mais, realizado já era, acabou para você, tua história está falida. Um dia chegaram em mim e falaram assim: escuta, teu ministério já era, acabou tudo para você, esquece, vai fazer outra coisa, vai pensar em outra coisa. Mas assim como Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive, e no tempo certo ele se levantará em meu favor. Eis que em nosso meio e na minha vida o restaurador de sonhos veio, pegou a orelha e colocou no lugar, e sarou e curou. Assim o Senhor quer fazer na tua vida, no teu ministério, com os teus sonhos, com os teus projetos de vida, com o teu casamento. O Senhor quer restaurar, o Senhor quer restaurar, o Senhor quer te dar alegria, o Senhor quer ver você rindo novamente, cheio de alegria, cheio de esperança, cheio de satisfação. Eu estou falando com alguém aqui? Vocês estão aqui ou não? O sonho dele era acabar com o projeto de Pedro era acabar com os sonhos, porque ele corta a orelha. A capacidade de ouvir a voz de Deus, a capacidade de receber a unção que daria delegação para ouvir a voz de Deus. Aí eu fico pensando agora em Malco, nesse aspirante a sacerdote. O desespero toma conta da sua vida, o desespero toma conta de sua alma. A sua voz agora está embargada por um grito de misericórdia: pelo amor de Deus, acabaram com os meus sonhos, acabaram com tudo que eu buscava, que eu almejava ser. Historiadores falam que para ser sacerdote, ele tinha que ficar, o servo tinha que ficar acompanhando de perto, todos os dias, sem folga, o sumo sacerdote por talvez 8 anos. Olha a busca desse homem, olha o intento desse homem. Ele era apaixonado pelas leis do Senhor, ele queria prestar sacrifício no altar.
Ele ainda não tinha se tornado um discípulo de Jesus, mas esse era o ideal dele, estar perto de Deus, ouvir a voz de Deus. Desespero toma conta de Malco, um grito ecoa naquele lugar, não apenas de dor física, mas acabou meu sonho, acabou o meu projeto, acabou o que eu buscava, acabou, já era, agora não tem mais jeito. Já aconteceu isso contigo? Você olhar para alguém da tua família e você mesmo falar assim, acabou, não tem mais jeito, já era, não dá mais, não tem mais o que fazer. Você já disse essa frase? Não tem mais o que fazer. Senhor, acabou, eu não sei mais o que fazer, eu não sei mais para onde virar, para onde andar, o que pedir, como fazer, eu não sei mais. Acabou. Esse era o grito daquele homem caído no chão, com uma orelha sangrando, e aquela cena toda, soldados ali em volta, ninguém entendendo o que estava acontecendo, mas o grito daquele homem estava por causa daquilo que ele buscava ser, aquilo que ele projetou para a sua vida. Querido, ninguém projeta a vida para viver derrotado. Você conhece alguém que projetou a vida para viver derrotado? Você conhece alguém que projetou para ter uma vida financeiramente bancarrota, desgraçada, não tem nada? Você conhece alguém que projetou nunca ter um carro bom na vida, nunca ter uma casa boa? Você conhece alguém que projetou alguma coisa completamente diferente daquilo que... Não, eu não quero casar, eu nunca quero ser pai de criança. Você está maluco? Você conhece alguém desse jeito? Se existe alguém que fala isso a respeito de casamento, é porque não tem boa referência, mas o restaurador de sonhos pode mudar tudo. Querida, escuta o que eu estou te dizendo nessa noite. O restaurador de sonhos está neste lugar, e ele pode mudar tudo na tua vida. O grito de Malco era desesperador, o grito de Malco não tinha jeito. Ele falava assim, o apóstolo colocou bem aqui na primeira noite dessa campanha da misericórdia. Misericórdia se coloquem no meu lugar, tenham pena de mim, tenham dó de mim. Aquele homem olhava para os discípulos, para Pedro, olha o que você fez comigo, você acabou com o meu sonho, cara, você me destruiu, eu não tenho mais esperança de ser aquilo que eu sonhava ser. Eu não tenho mais objetivo nenhum, eu não tenho mais agora para onde correr, eu agora jamais vou ser sacerdote, eu jamais vou ser alguém que ouve a voz de Deus, que transmite as leis de Deus para o povo. Você acabou com o meu sonho. Eu acredito que aquele homem não estava assim, estarrecido com a situação, não. Ele não estava impactado com a situação assim, não. Cara, você cortou a minha... Não. Você acabou com o meu projeto de vida, você acabou com o meu sonho de vida, cara, você me destruiu. Essa semana eu tive várias vezes a mesma experiência. Quem me acompanha pelo Instagram, pelo Facebook, sabe que de vez em quando eu coloco alguma foto com algum pensamento, com algum versículo, com alguma mensagem, e a mensagem dessa semana era: Satanás me tenta de perto, e por muitas vezes ele diz que eu sou fracassado, mas eu sei que o meu Deus é maior do que todas as coisas, para mostrar para o diabo que o meu ouvido não está firmado naquilo que ele está dizendo. Você é fracassado, você é falido, você não tem mais jeito. O meu Redentor vive. O meu Redentor está vivo, no tempo certo ele se levantará em meu favor, ele ouvirá o meu clamor, o meu gemido. Queridos, o que Jesus faz naquele exato momento? Malco, você está aqui induzido. Malco, você está aqui, mas eu tenho te visto, Malco. Eu tenho percebido que por onde eu estou, você está amando do sumo sacerdote, me investigando o que eu estou fazendo, como é que eu estou fazendo, se eu estou curando no sábado ou não. Eu sei que você está ligado em tudo, Malco.
Talvez Jesus conseguia enxergar até depois da sua morte e ressurreição, que este que aspirava a ser sacerdote, se converteu ao Evangelho de Cristo Jesus e agora é um anunciador do Evangelho. Tamanha era a sua sede, tamanha era a sua vontade de servir ao Deus vivo. Ele pega aquele malco, aquela orelha suja de terra, limpa nas suas vestes, porque onde eles estavam era um lugar de terra. Ele pega aquela orelha, limpa nas suas vestes, encosta na cabeça de Malco e o sonho é restaurado. Quem sabia que Malco gostaria de ser sacerdote, viu, peraí, estava tudo destruído até agora para Malco, agora ele está completamente restaurado. Eu quero te dizer nessa noite, que o diabo, quando viu você entrar neste lugar, falou assim: está tudo acabado, não tem solução, não tem mais jeito para você, mas o restaurador te cola na orelha de novo, cola o teu sonho de novo no teu coração, cola de novo na tua mente que é possível, você vai chegar lá, você vai ver os seus sonhos restaurados, você vai ver a sua história mudada, o teu casamento completamente restaurado, porque Ele está vivo e está neste lugar. Quando falta a bondade, a misericórdia, sonhos vão embora. Quando falta isso no meio do ministério, no ministério pastoral, no ministério de serviço, faltou bondade, faltou misericórdia, faltou se colocar no lugar, faltou ajudar. Quando falta isso, acaba sonhos. Acaba sonhos. Ei, homem de Deus, ei, mulher de Deus, o Senhor está te dizendo: vigia e ora, porque o diabo vai te cirandar de perto, vai tentar te pegar de perto, e vai chegar uma hora que você vai levantar a sua espada de violência, e o que o Senhor quer que você levante é a palavra que salva, que cura e que liberta, e que restaura sonhos. Você está me entendendo, né? É para você que vem essa palavra, direto de Deus. Quando Jesus, o restaurador de sonhos, está, então Ele devolve o direito, Ele restaura os sonhos, Ele cura milagrosamente. Esse foi o último milagre físico que Jesus fez antes de ser crucificado. O último milagre do seu ministério. Ele falou: eu poderia ter ressuscitado, eu poderia ter estremecido com céu e terra e mandado esses soldados todos irem embora tremendamente assustados, eu poderia ter avexado com todo mundo, demonstrando o poder de Deus, mas eu resolvi curar o sonho de alguém que estava me perseguindo de longe. Eu resolvi restaurar a história de alguém que estava me criticando, não estava me servindo. Olha o que é bondade, olha o que é misericórdia. Quanto mais para você, quanto mais para você. Você que está se sentindo indigno, meu Deus, eu não sou digno da tua bondade, eu não sou digno da tua misericórdia. Essa mensagem é para você. O Senhor está te dizendo: eu vou restaurar a tua sorte, eu vou mudar, eu vou virar essa página amarga da tua vida, eu vou te dar um sorriso no rosto que você nunca teve. Eis que o Espírito Santo de Deus está aqui e está disposto a restaurar, a sarar o contrito e o quebrantado de coração. Vai haver cura neste lugar, vai haver restauração neste lugar, vai haver milagres sobre a tua vida hoje, porque o restaurador está neste lugar. Levante daí onde você está, pelo amor de Deus. Se você crê nesta palavra, fala: Senhor, só o Senhor pode restaurar os meus sonhos, só o Senhor pode mudar a minha história, só o Senhor pode devolver aquilo que foi tirado de mim. Eu te faço uma pergunta aqui, vai fundo no teu coração, vai fundo na tua alma e traga a resposta. O que é que foi que tiraram de você? O que é que foi que roubaram de você? O que é que foi cortado da tua vida? Qual a esperança que se apagou dentro de ti?
Você já viu teu filho te dar tanto trabalho, ao ponto de você pensar, não tem mais jeito, não dá mais. Eu quero te dizer, em nome do Senhor que está neste lugar, que a tua sorte vai mudar nesta noite, porque a bondade e a misericórdia do Senhor estão aqui a fim de te acompanhar, não apenas hoje, mas todos os dias da tua vida. Ele vai mudar a sorte da tua vida, Ele vai mudar a sorte da tua vida, Ele vai transformar a tua história, Ele vai te devolver sonhos. Você vai sair daqui como aqueles que sonham, você vai sair daqui deslumbrando na presença do Senhor, porque Ele vai restaurar de uma maneira tão linda, vai te dar uma dose de ânimo tão poderosa, que ainda nesta semana você vai ver o agir de Deus na tua vida. É a bondade e a misericórdia do Senhor que vai te seguir, vai te acompanhar e vai chegar sobre a tua vida. Quem precisa, mas é rápido, pastor, ora por mim, pastor, tem misericórdia. Ei, vem aqui na frente rápido, é 2 minutos, é rápido. Eu quero orar, eu quero te ajudar a orar. Eu sou teu amigo nesta noite, para te ajudar a orar, para clamar ao Senhor e pedir para